Olá, aluno, professor, técnico, cirurgião dentista, radiologista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Lode UEPG. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse incrível equipamento da Carestream, o CS7200. Nós já sabemos, através de alguns vídeos, como utilizar o nosso equipamento e como criar imagens nítidas e relevantes para o nosso diagnóstico através do software. Mas aqui nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre como manter o CS7200 com uma alta performance, sem causar danos às películas de fósforo, mantendo a segurança dos nossos pacientes e profissionais por meio do cuidado com a biossegurança. Mas antes de continuar nesse vídeo, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais e dar um like aqui nesse vídeo para nos ajudar a chegar em mais pessoas. Lembrando que o nosso vídeo é uma parceria entre o Centro de Diagnóstico por Imagem, Lode UEPG, e a empresa Carestream, nossa parceira. Alguns avisos e instruções de segurança. As características de emissões deste equipamento tornam-no adequado para utilização em áreas clínicas e hospitalares. Se for utilizado em ambiente residencial, esse equipamento pode não oferecer proteção adequada aos serviços de comunicação por radiofrequência. Deve-se evitar o uso deste equipamento adjacente ou empilhado. Caso contrário, pode resultar na degradação do desempenho deste equipamento e mau funcionamento. Se for necessário utilizar o equipamento dessa forma, ambos deverão ser supervisionados para verificar se estão funcionando normalmente. A utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados pelo fabricante podem causar um aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e, portanto, um funcionamento inadequado. Agora atenção para alguns avisos. É necessário que haja treinamento para a utilização e manutenção do CS7200. Quando necessárias operações de manutenção e inspeção, essas devem ser feitas por um técnico de assistência autorizado e com formação. O equipamento já vem com proteção normal contra a entrada prejudicial de água. Não se deve utilizar o dispositivo na presença de substâncias inflamáveis ou óxido nitroso. Não retirar nem abrir as tampas ou os bujões do sistema. Os circuitos internos utilizam tensão elevada que é capaz de causar ferimentos graves. Além disso, os fluidos que penetrem nos componentes de circuitos ativos do sistema podem causar curtos-circuitos e dar origem a incêndios. Por isso, não coloque nenhum alimento sobre o equipamento. A tomada ou conector do cabo de alimentação flexível deve ser usada como dispositivo de desligamento para isolar o equipamento da rede elétrica. Não deve-se fazer qualquer modificação no equipamento. Não utilize o equipamento na presença de líquidos, vapores ou gases explosivos. Não ligue o sistema à eletricidade, nem ligue o interruptor se forem detectadas substâncias perigosas no ambiente. Ventile e evacue a área antes de desligar o sistema, caso essas substâncias tenham sido identificadas após ligar o sistema. O digitalizador deve ser posicionado de modo a haver sempre acesso fácil à tomada da fonte de alimentação. Se o produto não funcionar corretamente ou não responder aos controles específicos, deve-se: durante a operação normal, manter a unidade dentro da capa de proteção para evitar que a área exterior seja exposta à radiação laser. Durante o uso, não remover a tampa, esta só pode ser retirada pelo pessoal da assistência especializada. E não colocar o sistema para funcionar enquanto a porta de assistência estiver aberta. Agora, algumas considerações sobre as placas de fósforo. O armazenamento destas deve ser feito na caixa ou embalagem original em local escuro e seco. Isso evita danos às placas de fósforo e a possibilidade de artefatos de imagem. Não dobre ou curve as placas e evite tocar no lado da imagem das placas, tendo sempre cuidado para não arrastar o lado da imagem da placa ao longo de superfícies, o que pode acarretar danos a essa placa. Não deixe as placas de fósforo onde elas possam ser danificadas por produtos químicos. E o desinfetante preparado comercialmente deve ser utilizado de acordo com as instruções do fabricante, mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente.
Para o computador, deve ser feita a consulta ao manual de instalação para obter detalhes acerca do sistema de processamento de dados. Deixe sempre uma quantidade suficiente de espaço livre em redor da CPU, de modo a assegurar uma correta ventilação da mesma. Posicione o monitor de modo a evitar reflexos de luz direta provenientes da iluminação externa ou interna, garantindo assim um melhor conforto visual e de qualidade de imagem. Deixe o equipamento e o computador a pelo menos 1,83 metros de distância do paciente. Agora vamos falar um pouco sobre higiene e desinfecção. Se forem utilizadas com cuidado, as placas de fósforo da Carestream podem ser usadas repetidamente. No entanto, se demonstrarem desgaste ao longo do tempo devido à utilização, essas devem ser trocadas. Inspecione regularmente as placas e as substitua se estiverem riscadas ou apresentarem sinais de desgaste excessivo. Agora, com relação às desinfecções das proteções higiênicas. Não se deve colocar a proteção dentro de qualquer solução de limpeza ou desinfecção. A proteção deve ser descartada após a utilização, pois é um componente de utilização única. Para evitar a contaminação cruzada, utilizar uma nova proteção para cada novo paciente. Importante: utilize apenas placas do CS 7200 e as proteções higiênicas da Carestream. Como sugestão, se a placa de fósforo não tiver sido utilizada durante algum tempo, apague-a primeiro. Nesse canto direito, nós temos um exemplo das proteções higiênicas. Para a limpeza das placas, se houver contaminação com pó, partículas de poeira ou impressões digitais, devem ser utilizadas toalhas ou panos limpos, secos, não abrasivos e que não soltem fios, ou substâncias já pré-fabricadas. Também para a limpeza das placas, deve-se dobrar um pano e umedecer com pequena quantidade de solução. Não deixar a solução entrar diretamente em contato com a placa. Sempre deve-se umedecer o pano. Quantidades excessivas do produto de limpeza podem danificar a placa de fósforo. Deve-se então limpar cuidadosamente a placa de fósforo com um pano limpo, seco e não abrasivo e que não largue fios, para retirar os resíduos do produto de limpeza. Não deixar a placa secar ao ar. Se necessário, faça alguma pressão para remover a sujidade persistente. Para a desinfecção das placas, deve ser desinfetada após cada digitalização. Deve-se usar solução comercialmente preparada, diluída e que não contém ingredientes que possam causar danos nas proteções higiênicas e nas placas de fósforo. Siga as instruções do fabricante do desinfetante para efetuar as desinfecções das proteções e das placas de fósforo. As proteções e a placa devem estar visivelmente molhadas durante todo o período de tempo de contato especificado na etiqueta do produto. Aviso: não mergulhar a proteção ou a placa de fósforo na solução de desinfecção. Limpar com um pano não abrasivo, mantendo-o molhado durante o período de tempo de desinfecção. Para a eliminação das placas, é importante lembrar que a placa contém bário e deve ser considerada, portanto, um lixo perigoso. Eliminar essas placas em caixotes de lixo perigoso. Agora, alguns cuidados com o digitalizador. Para a limpeza, utilize panos de desinfecção para equipamentos médicos, limpando cuidadosamente todos os lados do digitalizador. Algumas advertências. É de responsabilidade do utilizador desinfectar diariamente o painel de inserção descartável para evitar contaminação cruzada. Não utilize autoclave. Os painéis de inserção descartáveis autoclavados devem ser descartados. Não utilize autoclave química para desinfectar o painel de ranhura de inserção descartável. Por fim, algumas instruções sobre os cuidados com o digitalizador. Primeiro, remova o painel de inserção instalado, inserido um dedo na área de remoção respectiva na parte inferior do painel de inserção, e levante o painel de inserção. Utilize panos de desinfecção para equipamentos médicos para limpar cuidadosamente todos os lados dos painéis de inserção descartáveis, incluindo a ranhura. E por fim, instale o painel de inserção limpo e desinfetado, inserindo os pinos de localização nas respectivas ranhuras do digitalizador, e comprimindo o painel da ranhura de inserção até estar totalmente instalado. Por hoje é isso,
Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais e dar um like nesse vídeo. E até a próxima!